Então, agora sim, boa noite a todas, todos. Vamos iniciar nossa reunião de hoje. Sejam bem-vindas à nossa reunião de número 8 de Formadores em Ação. Como vocês estão? Estão todas bem? Como está aí na semana de vocês? Primeira segunda-feira dessa semana aqui, como está? Tudo bem? Hoje, para mim, foi um frio que, meu Deus. E aí, prof. Letícia, muito frio? Prof. Marli, muito frio também? Muito, aqui em Guarapuava, muito frio. Amanhã vai fazer negativo. Aqui está marcando geada também para amanhã, pessoal. Friozinho chegou, né? A gente achou que não ia chegar, chegou. Prof. William, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. E vamos lá, pessoal, mais uma vez. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Professor, não vou conseguir ficar com a câmera aberta hoje aqui, não tá rodando nada, cara. Se eu ligo a câmera, ele trava. Posso justificar ali? Tranquilo. Coloca no chat, por favor, que depois eu lembro de justificar para você, tá bom? Não se preocupe, não. Pessoal, então lembrando que, né, é pedir a nós que mantenhamos a câmera aberta, né, para a nossa frequência, para a gente também ter uma boa relação aqui entre formador e cursista. Então, se possível, mantenha a câmera aberta. Se tiver alguma coisa que impede a sua câmera de ser aberta hoje, coloque, por favor, no chat para que eu possa justificar mais tarde. Bom, nossa agendinha, então, nós temos 5 minutos para o nosso acolhimento. Vamos ter uma retomada da reunião passada. E depois a gente vai estar entrando no nosso Em Ação. E para a gente fazer o nosso acolhimento de maneira bem rápida, professores, queridos colegas, como eu estou me sentindo nesta semana que está se iniciando? Utilizem, por favor, aqui nossas reações, para a gente consiga saber. A professora Raquel está confiante? Prof. Letícia está pensativa. Marni também. Johnny também. Meu Deus, prof. Gazi. O que aconteceu? Tá desafiada? Tá espanto, prof. William tá confiante. Olha, eu posso dizer que eu estou empolgado. Essa semana eu estou empolgado. Estou conseguindo organizar certinho aqui, corrigir alguns planos de ação que estão maravilhosos. Não mandei ainda o feedback para vocês, mas vou mandar ainda essa semana. E, pessoal, vou já relembrando vocês, né? Nossos planos de ação, para quem ainda não conseguiu entregar, é até a sexta-feira. Vamos ver, prof. William. Isso. Beleza, prof. William. Obrigadão. Prof. César, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Bem. Prof. César, como você está se sentindo essa semana? Reage para nós com as reações do nosso Meet, por favor. Como eu falei agora há pouco, eu estou, né, empolgado. Eu estou pensativo, professor. Por que, prof. César? O que está ocorrendo? A semana começando aí, a agenda está muito apertada. Tem que pensar por onde começar. É professor de pensamento computacional e ele tem um agosto, né, que é difícil. É ganho, é plano de ação, é implementação e mais um monte de coisa que a gente tem que fazer e tem que dar conta. Mas Isso aí. é os corajosos, né? Quem tem pensamento computacional são os corajosos, porque é aquela disciplina que o pessoal não quer, né? Então é a gente que está ali com a cara e a coragem. Vamos ver quem vai entender mais aqui na nossa Meet. E pessoal, mais uma vez, então, como eu falei antes, relembrando que a nossa data de entrega do plano de ação é até sexta-feira. Bom, alguns de vocês já mandaram, eu já dei já corrigi, mas eu não mandei o feedback de retorno para vocês. Estarei mandando isso quinta-feira, quarta ou quinta-feira, no período da tarde, já estarei enviando para vocês, tá bom? Prof. Tainá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, professor. Muito obrigada. Prof. Sérgio também, boa noite, bem-vindo. Prof. Tainá e Prof. Sérgio, nós estamos aqui no nosso acolhimento. Então, como vocês estão se sentindo nessa semana que está se iniciando? Utilizem aqui os emotes do nosso Meet para poder reagir e compartilhar conosco como vocês estão se sentindo. Prof. Tainá está confiante, Prof. Sérgio também confiante. Olha, o pessoal tudo confiante com o plano de ação, implementação, tudo organizado, tudo prontinho, tudo bonitinho, maravilhoso. Mas, então, vamos continuar com a nossa reunião de hoje. Então, pessoal, relembrando que a nossa reunião de hoje é ainda sobre a aula 33, tá? Nosso RCO. Deixa eu aceitar o pessoal que está entendendo aqui na Meet. E a nossa aula 5 do nosso aluno Start, tá bom? Ainda estamos falando sobre a recursão, pessoal. Tá? É um tema que a gente trabalha bastante, é o nosso tema base dessa jornada, né, dos nossos formadores em ação. E vamos entender o que é hoje, então, quais são os nossos objetivos de hoje. Vamos editar o bloco definidor da função, vamos adicionar rótulos de texto para melhorar a compreensão do nosso funcionamento, aplicar o bloco de números aleatórios para criar variações nos ângulos, e adicionar um novo parâmetro das funções, né? A gente vai mexer, então, lá naquele parâmetro das funções, tá bom? Prof. Juliana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Prof. Ju também aqui conosco. Boa noite, professor. Pessoal, então vamos continuar. Seja bem-vinda, Prof. Ju. Então, vamos continuar com a nossa reunião de hoje. Nosso início de conversa. Vocês lembram que nós realizamos essa atividade semana passada, né? Nós, com um pouquinho de trabalho, um pouquinho, né, de dificuldade, mas nós conseguimos realizar o nosso floco de neve de coque utilizando a recursão. Vocês conseguem identificar aqui nesses blocos o que eles são? O que a gente consegue identificar nesse bloco aqui? Ó, no bloco de cá eu consigo, por exemplo, encontrar a recursão, né? E nós temos o próprio bloco se reativando várias vezes. O que mais a gente consegue identificar nesses blocos que estão aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha? Conseguimos, então, identificar. Primeiro, né? Estamos utilizando a caneta. Nós habilitamos a função caneta lá do nosso Squared. Estamos realizando uma função, né? Que está se reativando. Estamos utilizando as variáveis. E estamos utilizando um verifica, né? Uma forma de verificar a condição. Que é o nosso se então, se não. Além disso, também temos a nossa recursão. Desculpa, eu troquei, né, a função pela recursão. Né, que é o nosso bloco se ativando várias vezes. Então, tudo isso a gente aprendeu na nossa última reunião, mas vamos fazer alguns testes. Para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui um Squash, um projetinho nosso da nossa última reunião. Quem tem o da última reunião salvo pode utilizar ele mesmo, mas aqui está o meu, vocês possam utilizar. E nós vamos, pessoal, nesse nosso primeiro em ação, fazer algumas alterações simples, tá? Deixa eu aceitar mais uma pessoa que está entrando na nossa Meet. Então, quais são as alterações? Vamos alterar o valor da nossa distância e vamos alterar também os nossos ângulos para ver o que acontece, tá bom? Deixa eu recolocar a Meet aqui. Prof. Nilma, tudo bem? Boa noite, como que tá? Tá melhor? Tudo certo aí? Prof, Tudo bem, Prof. Nilma? Certinho? tudo bem, prof? Beleza. Prof. Nilma, aqui no nosso chat tá a minha
o meu Squash para você poder, tá? Pode remixar aí. A gente consiga continuar a nossa reunião daí, tá bom? Tá Então, bom, Cleiton. pessoal, aqui tá nosso Squash. Deixa eu tentar aumentar a tela para você poder ver melhor. E nós estamos aqui com o nosso floco de neve de coke, né? Utilizando a recursão. Eu deixei já o número 9, né? Eu estava brincando aqui um pouquinho antes para testar. Mas nosso objetivo, então, agora inicial é o quê? Alterar essas informações que estão aqui, tá? Alterar o valor da distância, alterar os nossos ângulos, tanto de o gire quanto o do desenho triângulo, para a gente conseguir entender quais as modificações podem ser feitas nesse nosso bloco, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para vocês poderem ir mexendo com isso, tá? E eu vou pedir para alguém compartilhar conosco a tela para ver o que conseguiu de diferente aí. Entendeu? E lembrando, pessoal, nossas datas, tá? Dia 16, a entrega do nosso plano de ação. E a partir já das nossas próximas semanas, vamos estar mexendo com a implementação já de vocês, tá? Quem já estiver com ela meio que caminhada, a gente quiser já organizar para o nosso compartilhamento, a gente já vai meio que começar a mexer com isso. A partir da semana do dia 26, a gente vai estar mexendo já com essa parte. Eu sei que é muita coisa, né? É Green, é PSS, é plano de ação. Tudo certo, pessoal? Conseguiu fazer as alterações? É só mudar esse primeiro aí, né? Esse E o primeiro, primeiro operador. isso, também dentro do Gire, prof. Lá tem os, né? Dentro do nosso Gire aqui, ó. Ah, Alterar, tá. né? Para menos 60. Ah, legal. Isso. A gente poder dar uma conferida. Vou fazer também aqui no meu. Para ficar igual ao de vocês. Conseguiram? Alguém conseguiu dar um joinha, por favor? Prof. Marilda conseguiu alterar. Prof. Letícia também. Prof. Johnny. Quem conseguiu alterar, viu que saiu uma nova imagem ali, né? Prof. William também conseguiu alterar. Prof. César também. Ótimo. Vamos ver. Prof. Raquel, você compartilhar conosco o seu projeto? Compartilho. Vou interromper rapidamente meu compartilhamento aqui com vocês. Para a Prof. Raquel conseguir compartilhar conosco. Conseguem ver, gente? Eu mudei para 15 aqui e mudei o giro 90, 80, 90. Isso. Eu fiz 3 tentativas, 2 tentativas aqui, e aqui no 15 eu percebi que quando eu mantive as mesmas
os mesmos graus que estavam antes, ele aumentou o tamanho, no caso, só do floco de neve, ficou mais espaçado, né? Usando a distância de 15. O bloco ficou maior, no caso. E isso mesmo, prof. Aqui no nosso distância, né? Ele vai estar alterando para nós realmente a distância entre um lado e outro do nosso desenho, né? Prof, vamos alterar então para ficar parecido com o nosso slide ali. Além da Sim. distância, prof, coloca 10. Certo. Isso. Uhum. Ótimo, prof. No gire, menos 60. Menos 60. Uhum. Embaixo, menos 120. Uhum. E o último, menos 60 de volta. Uhum. Vamos dar uma bandeirinha verde. E ele faz uma forma diferente, né? Apenas o que a gente chama de fractal também, né? Mas eu acho que também seja um fractal. E nós estamos trabalhando, então, pessoal, essa mudança, essa alteração. Se a gente coloca de forma positiva, né, os ângulos, ele vai fazer para nós o nosso floco de neve de Cook. Se colocamos eles de forma negativa, ele faz esse outro desenho para nós. Então, assim, vocês descobriram alguma diferença entre esses ângulos aí? Se eu colocar menos 200 ali, por exemplo, no primeiro ângulo, vai fazer alguma mudança? Qual mudança vai ser? Prof. Raquel, muito obrigado por ter compartilhado conosco. Imagina. Eu vou compartilhar aqui o meu para fazer o teste com vocês agora. Tá bom. Então, pessoal, aqui, ó, nosso desenho aqui, nossa forma, ela tá, né, bem formada com os ângulos positivos. Ao alterarmos o ângulo para negativo, nós vamos ter, né, a mudança de desenho, a mudança de forma. Menos 60, menos 120 e o menos 60 de novo. E ele vai desenhar para nós a mesma figura que estava com a professora Raquel ali. Se eu alterar a distância, ele vai tornando isso, né, ele vai fazer de forma mais pequena, mais detalhada. Vou colocar 13 igual estava antes, e olha como que vai ficar nosso desenho. Para quem é prof de artes, isso aí deve estar sendo o máximo, porque dá para trabalhar outras coisas com os alunos, e eles vão gostar bastante. E ainda lembrando, né, ele está formando com 3 lados, porque aqui na nossa variável lados, estamos colocando para ser só com 3. Se eu altero o valor da variável lados, por exemplo, ele vai alterar de novo a nossa figura. Então, o que ele realmente fez? Ele inverteu para nós o ângulo de construção. Prof. Angélica, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Boa noite. Desculpa o atraso. Tranquilo, prof. Aqui no nosso chat, prof, está a nossa squash de hoje, tá? Pode remixar ele, para eu conseguir acompanhar a gente certinho. Então, pessoal, quando eu mexo, né, no ângulo que está aqui dentro, eu altero o ângulo também de construção do nosso projeto. Então, você coloca 60, 120 e 60. Ele faz uma forma, né, nosso floco de neve de coquinha de 5 lados aqui. Se eu mudo esse ângulo para uma outra numeração, vamos alterar para 30, 60 e 30, por exemplo. Eu acho que não vai fechar. Vamos ver. Ele faz uma outras formas. Ele vai alterando as formas, tá? Então, menos 30, menos 60. Tá. Então, vai construindo figuras, formas geométricas diferentes para nós.
Então, é uma ideia bem legalzinha de trabalhar na questão da arte, né, também, com nossos estudantes, né, que terminam nossos festas em 2 dias. Então, a primeira parte do em ação, né? O que você descobriu ao alterar o valor dos ângulos, né? Então, nós descobrimos que alterando o valor dos ângulos, ele muda, né, a construção de todo o nosso projeto. E agora, como vocês imaginariam que seus alunos iriam reagir a isso? Eles iriam gostar, iriam ficar animados, iriam ficar testando. Eu sei que eu estou vendo ali, tem alguns cursistas que estão ali, ó, mudando os lados, mudando os ângulos, de que forma que faz. E você conseguiu notar alguma aplicação prática para trabalhar esses ângulos e essa recursão com os seus estudantes? Conseguiram, pessoal? Como que vocês trabalhariam Eu ainda não. Ainda não, prof? Como que você pensaria em trabalhar essa recursão com os seus estudantes? Você conseguiria trabalhar com eles isso? Eu sei que parece difícil, né? Como eu também não sou da matemática, né? Quem é da área de exatas já está com muitas ideias, muitas coisas, né? Mas sou de humanas, estou também meio que penando um pouquinho para conseguir. Mas, por exemplo, né, trabalhar a questão lógica, eu tenho aqui com meus estudantes, de o porquê que a recursão existe, né? Aqui que eu não estou criando uma forma, né, um projeto, deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo, ó. Esse nosso código aqui, ele se auto-executa. Então, pensando nisso numa empresa que tem vários bytes de programação, essa lógica de criar um bloco que se ative sozinho, que faça uma função sozinha, podemos até, um aluno meu falou hoje para mim, professor, é assim que funciona a Alexa, né, a inteligência artificial? Talvez, né? Por que não? Quando a gente dá um comando, ele consiga se reativar, ele consiga se ativar sozinho, fazer uma função sozinho. Então, é algo que podemos, né, levar também para essa forma de pensamento. Mas vamos voltar para a nossa reunião, para não perdermos muito tempo. Então, pessoal, a gente vai agora alterar um pouquinho esse nosso projeto, tá? Para isso, preciso que todos vocês vão lá em variáveis e criem a variável chamada de ângulo. Bom, vamos aqui todos juntos. Variáveis. Criar uma variável chamada ângulo. Conseguiram isso? Me dá um joinha. Nosso segundo passo, então, pessoal, é colocar essa variável ângulo dentro do nosso primeiro bloco, o bloco estrutural do nosso código, tá bom? Para isso, vamos ver aqui em variáveis. Deixa eu aumentar minha tela para vocês ficar um pouco melhor. Variáveis. Vamos pegar mude ângulo para e a ideia, pessoal, é que a gente consiga construir de forma aleatória. O nosso desenho sair de forma aleatória. Para isso, operadores, número aleatório entre 1 e 10. Como vamos trabalhar com base em uma figura que tem 3 lados, vamos colocar 30 e 90. 60 e 90. Professor, teria como aumentar um pouquinho a tua tela? Assim, para ficar Isso, melhor? obrigada. Quem for conseguindo me dar um joinha, por favor.
Prof. Johnny já conseguiu. Prof. Marilda também. Prof. Sérgio também. Prof. Tainá também conseguiu. Ótimo. E agora, pessoal, nosso terceiro passo. A gente vai criar um parâmetro. Tá? Então, a gente já lembra como que faz isso, né? Vamos. Aqui em cima, ó, botão direito, editar. E vamos criar, né, 2 parâmetros, na verdade, não só um. O nosso está com um a menos. É o parâmetro distância, né? Opa, já tinha distância. Vamos colocar o parâmetro ângulo. E dá OK. Então, mais uma vez, botão direito, editar. Adicionar uma entrada numérica ao texto. Ângulo. E dá OK para ativar esse parâmetro, então. Conseguiram? Quem conseguiu me dar um joinha? Prof. Tainá, Prof. Johnny já conseguiram, parabéns. Prof. Sérgio também. Uma outra coisa, pessoal, que nós conseguimos também realizar é colocar rótulos para os nossos blocos, tá bom? Então, eu vou só fazer aqui, mas não é necessário ser realizado, tá bom? Botão direito, editar. Vou deletar o ângulo aqui. Ó, eu vou adicionar um rótulo. E aí seria o ângulo, né? E aí eu adiciono uma entrada numérica ao texto chamada ângulos. É basicamente poder criar esse rótulo aqui, ó. Para que eu saiba que essa variável, esse parâmetro aqui, é referente a este, né? Então, vou desenhar triângulo. E este parâmetro é sobre os ângulos. Se eu tenho Professor, vários, desculpa, perdi. Como é que faz? botão direito, editar. Eu vou apagar o meu aqui para você poder ver, prof. Adicionar um rótulo. Aí você vai escrever o nome do seu rótulo, né? Então, vou colocar o mesmo nome da... Vou colocar com A maiúsculo, que fica mais fácil de identificar. Ângulos. E depois eu vou adicionar uma entrada numérica de texto. E aí eu coloco só o nome da meu parâmetro, da minha variável dentro do bloco. Pessoal, isso aqui é interessante para quando você vai fazer vários parâmetros diferentes em um bloco só. Então você consegue ir renomeando, né, colocando nome para vários blocos, vários parâmetros diferentes. Aí você acaba não se perdendo. Quem conseguiu dar um joinha? Vamos lá, deixa eu ver como vocês estão aqui. Beleza, beleza. Professor, só uma dúvida. O meu ângulos com letra maiúscula, que é o último ali do rótulo, ele ficou no final, em vez de ficar no meio. Você pode deletar ele e refazer. Aí você deleta os 2 ângulos, faz primeiro o rótulo e depois você faz o parâmetro. Ah, tá, já achei, já achei. Obrigada. Beleza, prof. Obrigada. Pessoal, nosso quarto passo, então, nós vamos colocar dentro do nosso repita. Aqui, então, dentro do nosso repita. O nosso bloco para
né, ativar o nosso ângulo, para mexer com o nosso ângulo. Então, ó, aqui já está ativando o nosso bloco, desenho triângulo. Mas eu tenho que colocar alguma informação para me saber qual que é o ângulo inicial do meu projeto. Para isso, nós criamos uma variável chamada ângulo. Vamos lá, então. Variáveis, ângulo. Então, para que sempre que eu inicie, né, antes de iniciar meu bloco, eu já saiba qual que vai ser, né, o ângulo de início dele. E agora, pessoal, vamos lá. Eu vou falar e vocês vão alterando aí. Fizeram isso. Vão pegar aqui o parâmetro ângulos e vão colocar ele dentro, né, dos nossos blocos de ativamento. Então, né, ângulos dentro do bloco. E também vão colocar ele dentro do nosso gire. E vamos ver que vai ficar uma forma toda estranha, porque o mesmo ângulo que ele está utilizando no 60 aqui é o que está no 120. Então, nesse bloco do meio, deixa eu botar meu bloco mais para um lado para não confundir vocês. Aí. Então, arrumar minha tela para ficar de uma forma. Isto. Então, nesse aqui, ó, nesse meu gire que está no meio, eu tenho que fazer uma alteração e não apenas colocar o meu ângulo. Bom, como que eu faço isso? Eu vou em operadores. O operador de subtração, desculpa, de multiplicação. E eu vou querer que seja 2, né, duas vezes o meu parâmetro ângulo. Lembra? Aqui é 60, aqui é 120, ali embaixo é 60. Se eu quero que funcione com o meu parâmetro de início, 120 ele é duas vezes o valor de 60. Vou arrumar para vocês poderem ver um pouco melhor. Aí, ó. E vai ser sempre formas diferentes, pessoal, tá bom? Então, porque vai sempre utilizar um ângulo diferente de construção. Quem conseguiu me dar um joinha, por favor? Vamos ver como está o projetinho de vocês. A Letícia conseguiu. Perfeito, Tainá com seu chimarrão também. Esse fiozinho, o chimarrão tá indo bem, prof, hein? Alguém está perdido? Eu estou aqui para auxiliar. É só no terceiro gire, né? Que é para colocar. Isso, prof, nesse aqui, ó. Uhum, beleza. Já Só coloquei, nesse de operação. já Deu coloquei. certo, prof? Deu uma bandeirinha verde, deu certo? Sim. Beleza, a prof. Angélica também conseguiu. Então, pessoal, nós já temos aqui o nosso parâmetro distância, o nosso parâmetro ângulos e também o nosso parâmetro
E agora vamos construir um outro parâmetro, que é o profundidade. Para isso, então, botão direito em cima do nosso bloco, editar. Eu vou colocar mais um rótulo, tá? Para que a gente saiba do que está se falando. Então, adicionar um rótulo. Vou chamar de profundidade. E vou adicionar uma entrada numérica de texto, também chamada profundidade. Viram que ficou um bloco enorme, né, pessoal? Vocês podem diminuir, né? Podem colocar só letras, né? Símbolos. Estou fazendo aqui para ficar o mais fácil de entender possível. E por que a gente vai trabalhar a profundidade? O que é uma profundidade? Alguém consegue me dizer? Não? Nós vamos ter profundidade, pessoal, para ter o controle mais preciso do número de interações que a gente vai ter no nosso projeto. Então, a gente vai trabalhar agora de forma mais precisa o nosso código, o nosso projetinho que está aqui. Bom? Vamos lá, vamos lá. Esse, então, nosso bloco profundidade, nós vamos colocar ele onde, pessoal? Primeiro, nós vamos ativar ele aqui. Nós não iremos construir uma variável chamada profundidade, tá? Então, para iniciar, a gente coloca a variável profundidade para iniciar com o número 2. Bom? Então, ele vai iniciar sempre, né, a profundidade com o número 2. E vamos alterar agora, pessoal, aqui em cima, ó, no nosso bloco, nossa função de parada, nosso se então. Ao invés de ser se distância vezes 10, nós vamos alterar isso aqui. Vamos tirar esse bloco. Deixa eu aumentar a tela para ficar um pouco melhor para vocês. Isso. Vamos pegar outro operador. O igual. E vamos trocar agora. Se distância vezes 10, não. É menor que 10, desculpa. Vamos pegar o profundidade por igual a 1. Então, nós fizemos o que agora, pessoal? Vou voltar aqui rapidinho. Atribuímos o valor da profundidade em 2 e nós alteramos a nossa condição de parada para que ele vá parar quando a profundidade for igual a 1. E para encerrar essa próxima parte, vamos colocar a profundidade dentro de cada uma das nossas fases de reativamento do código, dentro das nossas chamadas recursivas. Fizeram isso. Belezinha, pessoal? Conseguiram? Conseguiram dar um joinha, por favor? Ele não vai ativar mesmo, tá? Não se preocupem. Então, nós mudamos o que aqui de novo, a gente consegue entender. Adicionamos um parâmetro de profundidade. Adicionamos o valor 2 a esse parâmetro. Colocamos a profundidade dentro do nossa condição de parada. Opa, parou de compartilhar minha tela, por quê?
Só para minha tela, pessoal. A professora o que está acontecendo. O meu Scratch caiu, pessoal. Calma. Voltou. Beleza. Vamos voltar onde estava. Hoje o Scratch foi o dia todo assim comigo. Belezinha. Então, mais uma vez. Aí, voltou pro projeto antigo ainda. Pessoal, vou construir rapidinho aqui, pra gente não perder muito tempo. Editar. Certo, deixa certo. Ok. Profundidade igual 2. Hoje o Splash não tá de bem com a vida comigo. Aí cancelou todo o meu código. Ângulos. Agora eu vou salvar, né? Para não dar outro erro. E deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não. Beleza, pessoal. Vamos voltar para o nosso slide rapidinho aqui, enquanto eu reorganizo. Então, nosso último passo foi o quê? Colocar a profundidade, atribuir um valor a ela. O oitavo passo é mudar a condição de parada. Depois, nós alteramos a profundidade dentro do nosso parâmetro. E vamos agora, pessoal, então, fazer com que ele execute. O Scratch tá com alguns problemas, pessoal. Então, já vamos assim, vamos salvando, tá? Para a gente não perder tudo do nosso projeto. Hoje foi o dia todo assim comigo na escola, então. O valor inicial do parâmetro de profundidade é definido na chamada da função. No entanto, esse valor não é modificado durante as chamadas recursivas subsequentes na função. Isso pode levar a um loop infinito de repetição infinita, pois as condições de parada nunca serão alcançadas. E para isso, você vai ter que fazer então uma alteração e diminuindo a profundidade a cada vez que ele vai reativando o nosso código. Então, 10º passo, é necessário reduzir o valor da profundidade a cada chamada recursiva. Assim, a condição de término será atendida quando o valor alcançar 1. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela, vou botar aqui a tela para vocês poderem ver. Vamos tirar aqui o profundidade de dentro, pessoal, para ficar mais fácil de mexer. E vamos pegar aqui operadores. O operador de subtração. Profundidade menos 1. E aí, pessoal, podemos duplicar, tá? Para ficar mais fácil. Também não levar tanto do nosso preciosíssimo tempo. E aqui é o meu projetinho com a profundidade já funcionando.
E aí, pessoal, conseguiram? Quem conseguiu me dar um joinha, por favor? Lembrem de sempre salvando, né? Nosso splash tá meio que estranho hoje. Conseguiram, pessoal? Dá um joinha, por favor. Alguém mais teve alguma dificuldade com o Squash? Eu tinha feito, professor, perdi tudo agora. Também? Também. Pessoal, vou recompartilhar então com vocês aqui o meu projeto. E aqui também, né? O Squash hoje ele tá de brincadeira com a gente, né? Deixa eu pegar aqui então a página do projeto. Instruções. Atividade. Tá aqui no chat, pessoal. É, igual o professor Sérgio falou ali, né? O bug infinito, né? Então, quando você utiliza ele sem condição de parada, ele dá aquele bug infinito e nós vimos aqui, né? Então, ele travou. Mas o meu perfil não foi para ele, não foi por isso. O meu, a página caiu. Não foi eu achei que precisava do bug, mas não foi. Foi a página mesmo que deu uma queda aqui no meu. Conseguiram remixar, pessoal? Conseguiu dar um joinha? Vamos lá. Beleza, prof. Sérgio, prof. Angélica também. Então, o que nós fizemos agora foi, basicamente, né, adicionar um valor à nossa profundidade e diminuindo ela a cada vez que ela se reativa dentro da função. Vamos lá, pessoal, para concluir essa parte aqui, então. Professor Luiz, vamos para o divã, né? Vamos conversar. Como que vocês se sentiram ao trabalhar a recursão no Squash? Quem que vai ser o escolhido a falar agora? O César travou tudo ali também. Prof. Marina, eu não estou te ouvindo. Tô sem microfone, né, prof? Beleza, prof. Prof. Tainá, vou escolher você então. Como que você está se sentindo ao trabalhar a recursão? A prof tem 8º ano, como que tá as coisas? Eu gostei, porque na verdade é o primeiro ano que eu peguei, né, pensamento, e foi tudo muito novo e eu não sabia também, né? Então agora aqui na jornada dos formadores está sendo bem construtivo, bem gratificante essas informações novas que a gente vai recebendo e vai praticando, né? Que é o mais interessante. Que quando a gente faz junto contigo, o professor vai esclarecendo para nós, né? Então, tá sendo bem legal, eu tô gostando. Descobrindo muitas coisas novas. Teve algum momento, prof, de frustração? Ou que achou assim, poxa, tá sendo demais? Aqui no curso, não. Mas na escola, como né, não tinha prática, nada, daí tinha dias que era mais complicado.
Vamos ver agora. Obrigado, prof, pelo seu compartilhamento. Imagina. Prof. Vamos ver. Prof. William. Professor, Pode falar, prof. Pode falar, prof. Eugênio, então. eu queria fazer uma pergunta sobre a diferença entre o rótulo e a entrada de texto. Eu ainda não vi essa aula no Alura falando sobre essa diferença, e eu não entendi muito bem, fiquei meio assim, sabe? Tá. Prof, o rótulo, ele, como o nome diz, é só um rótulo mesmo. É uma nomeação, basicamente. A entrada ela conta como se fosse uma variável para o nosso bloco. Vou retornar aqui para o Scratch e eu mostro para o prof certinho. Ó. Eu tenho aqui um pronto, né? Porque também eu não lembro tudo de cabeça, então eu tenho sempre aqui um meio que pronto. Aqui o meu está sem rótulo. Se eu tivesse com vários parâmetros diferentes, prof, né, vamos colocar lá vários parâmetros subsequentes. Para mim identificar o que seria cada um deles, né, seria muito trabalhoso. É para isso que a gente está utilizando o rótulo. Eu posso, com o rótulo, identificar qual que é o meu próximo parâmetro. Porque o primeiro parâmetro é sempre o desenho triângulo, né? Então, Uhum. eu deveria ter, por exemplo, aqui na frente já um rótulo. Ó. Então, eu deveria apagar tudo aqui, por exemplo, ó, e ter aqui um rótulo, desenho triângulo, opa. O meu bloco é desenho triângulo. Aí tem aqui o parâmetro dele, que é o primeiro, que é a distância. Lá no meu segundo parâmetro, que é o ângulo, eu vou criar um rótulo para ele, dizendo que o meu segundo vai ser o ângulo, dizendo que o meu segundo parâmetro ele vai alterar também dentro do bloco, mas ele é o ângulo. Para mim não confundir, eu posso colocar a letra A, por exemplo. Aí eu coloco lá o próximo, profundidade. E vou colocar a entrada dele só com uma letra P. É basicamente, prof, um nome, E tá? aquele do meio, professor? Aquele a gente ainda não usou, sabe? Nas programações. Aquele do meio ali. Tá, o entrada booleana, Isso. prof. Isso, tá. Isso aqui eu tô trabalhando ele agora com o meu nono ano. Deixa eu só lembrar que eu tô de cabeça agora final, eu não lembro. Vamos Uhum. pedir para os universitários aqui, acho que o professor Sérgio também tá trabalhando com ele, né, prof? Entrada booleana, não? Será que Ah, eu seria a tenho aqui. diferença? Pode falar, A, prof. difer- a diferença seria só um encaixe ou será que tem alguma outra função? Não, tem função, prof. Deixa eu só lembrar agora qual é a função. Tá bom, obrigada. Ah, tá, lembrei. Lembrei. Prof, na programação, tá, eu lembro já do JavaScript, agora daqui do Scratch, não vou lembrar de cabeça. Mas ele tem somente apenas duas informações, tá? Verdadeiro ou falso. Então, se ativa ou está desativado. Bom, não é igual aqui, eu posso colocar várias informações diferentes dentro dessa entrada. O entrada booleana, ele tem apenas duas, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas, assim, eu não tenho certeza, então, próxima reunião, tá? Vou marcar aqui e eu venho e falo para o prof. Porque o nono ano está trabalhando com isso, mas eu realmente não lembro de cabeça sobre isso. Marquei aqui no Tá, professor, celular. obrigada. Peço desculpa, mas é que agora a prof perguntou logo que eu não tinha estudado para a reunião de hoje. Não, não tem problema, professor. É muita coisa, é muita informação, né? Parece que é bem simplesinho, mas não é assim tão facinho, né? E programação tu faz vocês estão no ano que tem você dor de cabeça, né? Mas estamos dando conta. Vamos ver outro prof para compartilhar conosco. Prof. William, tu consegue compartilhar conosco por áudio? Prof. William? Não, pessoal, então vamos lá. Prof. Eu falei que a prof. Letícia não ia chamar ela hoje, mas quase chamei. Vamos lá. Prof. Marilda. Diga, prof. Prof, como que você se sentiu ao trabalhar a recursão? Ah, eu achei bem. Eu não tenho pensamento computacional.
mas eu achei muito interessante pelas repetições aí da programação, matemática, por exemplo, né, na questão de ângulo, pode trabalhar bastante coisa. E o que eu mais gostei é que quando você vai mudar o ângulo, ele muda as figuras, né? Eu achei muito interessante, gostei bastante. E a prof teve alguma frustração, alguma insatisfação ao trabalhar essa recursão com os estudantes? Sei que a prof não tem a turma de pensamento, né? Mas fez a implementação já, prof? Eu fiz, professor, dentro de ciências, mas daí eu fiz quiz, Ah, sim, sim. porque daí eu fiz uma aula prática, e com essa aula prática eu fiz os quiz com o que eles aprenderam. Que ótimo, prof. Parabéns. Pessoal, Ficou bem legal. alguém está trabalhando na recursão com os estudantes na implementação? Todo mundo está correndo da recursão na implementação, é isso? Eu trabalhei a aula 29 e a 30, né, professor? Do início lá da RCO. E aí, como que foi? Foi bom, foi bem legal. Uma aluna minha fez um vídeo, sabe, falando sobre o que ela achou. Eles acharam bem interessantes essa questão. Né, o projeto da caneta foi um pouco parecido, né? Mas esse das formas geométricas é mais complexo, assim, é bem mais legal. Gostaram bastante. Que ótimo, prof. Eu estou trabalhando com o sexto, sétimo ano, porque como eu trabalho há vários anos já com pensamento, eu meio que vou cortando um pouquinho das coisas, né? Não devia falar isso na gravação, mas tudo bem. E eu estou trabalhando com o sétimo ano, essa questão já da recursão, porque a prof de matemática me pediu uma ajuda. Porque ela foi trabalhar a forma geométrica com eles e eles não estavam conseguindo. Eu falei, tá, vamos lá, vamos dar uma pausa aqui no nosso projeto do robô gênio, né, que estamos trabalhando, que é turma multiano, né? Vamos trabalhar um pouquinho de formas geométricas no Scratch e olha, saiu muito bem. Espero que consigam agora na matemática também conseguir uma nota, né, suficiente e ir bem na nossa prova Paraná. Senhores, vamos aqui para o nosso resumo rapidinho, ter uma conversinha. Plano de ação, queridos. 7 entregaram, falta 2 pessoas a entregar o plano de ação. Tenho certeza que todo mundo já fez um ótimo plano de ação. Dei uma olhadinha em alguns, tá? Não lancei nota igual falei. Eu não mandei, pessoal, nenhuma notinha falando que para mudar, porque como a gente tem esse período agora de avaliação até o dia 16. Depois do dia 16, nós temos um período, né, de recuperação. Então, se tiver que mudar alguma coisa, eu mando mensagem para vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas, pelo que eu vi, estão todos ótimos, tá bom? Faltam ainda alguns profs enviarem para mim, plano de ação. Prof. Nilma, prof. Raquel. Deixa eu ver, prof. Nilma, Raquel. Aqui está falando a prof. Grazi também, prof. Letícia. Então, pessoal, vamos lá, né, fazer a nossa plano de ação. Estão com alguma dificuldade, pessoal? Querem ajuda no plano de ação? Prof. Sérgio, falta finalizar, beleza. Até sexta-feira consegue, prof. Sérgio, tranquilo? Beleza. Prof. Letícia, consegue até sexta-feira finalizar o seu? Oi, prof. Consigo, na verdade, só falta terminar a minha estratégia de avaliação. Tô pensando sobre ela ainda. Então, pessoal, hoje nós vamos acabar, ao invés de até vendo um pouquinho disso, tá bom? Reunião passada a gente fez isso meio que de uma maneira corrida, né? Então, eu vou aproveitar que a gente está com um tempinho sobrando aqui. Vou abrir o nosso slide da reunião passada. Para a gente ir falando dessa avaliação também com vocês, para poder ajudar vocês com a questão da avaliação. Deixa eu achar aqui o slide. Beleza.
Vou apresentando a minha guia com vocês, então. Aí. Então, da nossa reunião passada, pessoal, né? Vamos rapidinho para a gente ver a questão da avaliação. Opa, passei. Beleza, pessoal. Então, a nossa avaliação, a gente vai trabalhar ela, né? É pedido que trabalhemos ela em 4, né? Tendo em vista essas 4 formas de avaliar, que são a avaliação diagnóstica, onde nós vamos levar uma necessidade para o nosso estudante. Ah, eu quero construir tal coisa, como que eu realizo isso? Né? Uma avaliação formativa, então a gente vai trabalhar todo o processo. Por exemplo, a professora Angélica está trabalhando lá o início da aula, né? Aula 29, aula 30. É isso, prof? 29 e 30, né? Ela vai trabalhar o processo em que eles estão, né, conseguindo se adaptar à recursão, a utilizar caneta. A avaliação somativa, que vão verificar apenas o produto, né? Então, ver se eles conseguiram, sim ou não, realizar a atividade. E a autoavaliação, onde a gente pede para que eles próprios se julguem. Tá? É legal, pessoal, a gente criar um estúdio. Né? Não sei se você também tem esse costume de criar um estúdio lá no Splash, pedir para que eles compartilhem dentro desse estúdio o que eles produzirem. E lá você consegue avaliar de uma maneira mais certa, né? Com mais paciência, mais calma, o que eles realizaram ou não. E nós temos, pessoal, a rúbrica de avaliação. Essa é uma rúbrica feita para a nosso conteúdo, a recursão, né? Voltado ao 8º ano. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Eu mandei lá no grupo do WhatsApp, mas eu acabei não conseguindo explicar bem para vocês. Então, né, pessoal, aqui na nossa rúbrica, nós temos as habilidades que eu quero que o meu estudante conquiste, né, ou tenha, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Vou trabalhar isso na próxima reunião, se não me engano, tá? Mas tranquilo. Construir soluções de problemas usando a técnica de recursão e automatizar tais soluções usando a linguagem de programação. Que é o que nós fizemos agora, né? Nossa recursão. Nós criamos de uma forma automática um processo. Quais são os critérios de avaliação? Aí vamos ter lá uso de variáveis, múltiplos valores de informação geométrica. Na segunda habilidade, a utilização de laços de repetição e o princípio da recursão. Eu acho que a professora Angélica está nesse aqui, né? O laço, né, prof? Aula Desculpa, 20, professor, onde? a prof está no laço, né? No nosso laço de repetição, né? Aula 29 e 30, acho que é isso, né? Ou a recursão mesmo já? Já, se eu não me engano, já é recursão, Não é a professor. recursão? Ah, tá. Então já é a parte aqui de cima. Deixa eu Então, verificar aqui, peraí. pessoal, tem bastante água hoje, porque o 6º ano acabou com a minha voz. Então, a gente vai avaliar nosso aluno de que forma? Nível pré-iniciante. O estudante não criou variáveis para realizar as formas e não compreendeu a função das variáveis. Como que é isso? O aluno vai lá para desenhar o quadrado utilizando recursão, ele vai lá e desenha o quadrado no Scratch. É isso, nível pré-iniciante. Nível iniciante, o estudante criou as variáveis, lados e distância, porém alguns erros foram gerados no código. Além disso, não conseguiu corrigir os erros gerados. Sabe aquele aluno, professor, bugou tudo aqui. Não sei o que fazer. Professor, corre aqui. Uma sala com 30 alunos, a gente fica louco, né? Mas é esse aluno, ele está no iniciante. Acontece muito com o 6º ano, 7º ano. Nível intermediário. O estudante criou as variáveis, lados e distância, porém alguns erros são gerados no código. No entanto,
ele conseguiu identificar esses erros e corrigiu. Sabe aquele aluno fala, professor, vem cá. Aí tu demora um pouquinho. Ah, professor, já arrumei. Tá. É esse aluno, é o intermediário. E o nosso nível 4, proficiente, o estudante criou as variáveis, lados e distância, e o código é executado sem erros ou limitações. Além disso, identificou as variáveis como possibilitadores da sequência de ações matemáticas, que resultam em cada parte da forma, conseguindo aplicar diferentes valores para criar formas diferentes. Sabe aquele aluno que está lá? Professor, vem cá. Ó, se eu mudar aqui, faz isso. Ó, se eu colocar tal número aqui nessa variável, vai fazer tal forma. Normalmente é o melhor aluno nosso da sala de pensamento, né? Ele é proficiente. Então, com essa rúbrica que nós temos aqui, a gente consegue avaliar ele certinho, né? Os níveis dele. Eu acho que ficou bem interessante essa nossa rúbrica aqui de pensamento, porque ela tem realmente os nossos estudantes. Desde aquele que vai desenhar só o quadradinho, ou aquele que nem vai desenhar o quadradinho, né, vai ficar lá olhando para você, professor, não sei o que fazer. E você vai lá ajudar. Aquele que vai desenhar, mas com muita dificuldade, vai errar bastante. Aquele que vai errar e vai conseguir encontrar o próprio erro. E aquele que nem vai errar, ou vai errar e vai encontrar o próprio erro, mas vai estar uma pessoa, olha, assim é quadrado, né? Se eu mudar aqui, vira triângulo. Se eu mudar aqui, pentágono. Igual foi nessa primeira aula da recursão, quando a gente desenhou o quadrado. Então, aqui na nossa rúbrica, a gente consegue avaliar tudo isso. Deixa eu voltar para o meu slide lá. Aqui. Então, pessoal, cursista, tendo em vista as 4 formas de avaliar, compartilhe com seus colegas as suas experiências. Conte-nos quais delas podem ser utilizadas na rúbrica de aprendizagem disponível na plataforma. Pessoal, eu vou dividir vocês aqui, então, em pares, e vocês vão juntos pensar em uma forma de avaliar os seus alunos utilizando a recursão, tá? Então, todos vocês aqui estão com uma turma de 8º ano, e todos vão ter que avaliar como que esses alunos conseguiram realizar atividades de recursão. A prof. Angélica, que está implementando isso já com o 8º ano dela, está um pouquinho na vantagem, né? Mas tudo bem. Vamos deixar ela jogar nessa vantagem na frente da gente aqui. Bom? E depois eu vou utilizar a minha querida e amada amiga Roleta para escolher alguém para vir aqui e nos explicar sobre essa avaliação. Bom? Vou dividir vocês aqui em equipes. Deixa eu arrumar aqui as equipes. São as temáticas. Vai ficar, pessoal, uma equipe aqui na sala principal, tá bom? Para que eu consiga ir girando nas outras salas. Então, mais uma vez, lembrando, a ideia é que vocês consigam pensar em uma forma de avaliar os estudantes, utilizando a rúbrica ou não, criando desafios a mais ou não, para ser colocado lá no plano de ação de vocês. Vai ficar na sala principal. Deixa eu ver se eu vou dividir em mais uma equipe. Aqui. Beleza. 4 equipes com 3 pessoas. E uma equipe com 2, mas eu vou estar na equipe ajudando. Pessoal, vou deixar aqui 15 minutinhos, tá? Façam, então, pessoal, a avaliação do plano de ação de vocês, tá bom? Quem já fez, compartilha com os colegas o que fez, como que foi feito, tá bom?
Lembrando que nós temos que entregar o plano de ação até sexta-feira. E utilizem essas formas de avaliar que nós estamos trabalhando hoje. Até daqui a pouco. A prof. Letícia e a prof. Ana Paula ficam na sala principal. Né? Conversando vocês duas. Meninas, 15 minutinhos para vocês então. Façam a avaliação de vocês, tá bom? Bom. E aí, prof. Letícia? Eu acabei, você começou a falar, daí eu já tive uma ideia, já, mesmo que eu ia fazer, assim, já coloquei o nome certinho agora. Qual que é a ideia? Quer compartilhar aqui conosco? Pode ser, só um instante. Que agora há pouco travou tudo por aqui, eu tive que desconectar tudo, conectar para outro lugar, e agora vamos ver. Eu acho que foi o SPET. Daí o meu computador já é meio velhinho, ele se aproveitou e travou junto. Não, o meu só o SPET fechou aqui mesmo. Mas não é para dar aquele bug, não. Tá tudo bem. Mas até que eu tava no finalzinho já do. Falta colocar só os. Era a profundidade menos 1 em 3, só que faltava pôr. E o plano de ação eu acabei de entregar. Beleza, já vou dar uma olhadinha lá, mas vamos. A prof Oi, de qual cidade, prof? Oi, prof. Ana, tudo bem? Pode tudo falar. bem? O meu plano de ação, eu só não digitei lá, ele já está praticamente pronto. Daí hoje à noite eu vou digitar certinho. Daí só falta digitar mesmo. Beleza. A prof. Ana Paula tá igual eu faço as minhas avaliações, marco tudo no caderno. Aí vem a pedagoga, professor, cadê a nota no RCO? Mas tá no caderno. Mais ou menos assim. Tá no caderno marcado. Eu fiz da primeira aula lá do RCO, aula 2, um projetinho sobre quizzes de reciclagem. Bem legal. E a prof. Letícia de que cidade, prof? Eu? Que cidade? Isso, que cidade que tu é? Eu sou do litoral do Paranaguá. Nossa, tenho meu sotaquezinho, que eu amo muito. Volta e meia, os alunos perguntam, professor, por que você fala assim, ó? Meu sotaque, vocês não têm sotaque? É que eles não se ouvem, né? Só os outros. E daí desde criança, eu sempre gostei do meu sotaque, porque é meu. Daí eu acabo falando bem cantadinho do litoral, assim, sai bem... Não tenho como fugir. Eu pensei que era do litoral catarinense, né? Falei, deve ser professor que vem de lá, né? Mas... Paranaguá. E aí, prof, como está a sua avaliação? Então, como eu dividi a aula em duas partes diferentes, duas atividades meio que diferentes, eu pensei em duas avaliações diferentes também. Então, na primeira aula, na aula desplugada na sala, eu queria fazer mais uma avaliação, sem eles saberem que é uma avaliação. Tipo, mas observar se eles estão participando da atividade mesmo, daí seria uma avaliação formativa, né? Para ver como que eles estão fazendo, se eles conseguiram uma sequência, nem que seja uma sequência lógica só. Que como eu pretendo levar os bloquinhos para eles montarem no caderno, então não precisa ser tão correto, mas desde que tenha alguma lógica, eu já estava lendo. Então eu espero que eles já consigam montar uma sequência que faça sentido. E depois lá no laboratório, na segunda parte da aula, eu já penso em entregar um formulário para eles fazerem uma autoavaliação, para ver o que eles notaram que eles conseguem fazer sozinhos ou não. Para que eles consigam refletir mesmo, que quando eu pergunto para eles que vocês sabem, eles falam nada. Mas eu já notei que eles já sabem fazer, então talvez eles tenham uma consciência disso depois, né? Então eu vou seguir por esse caminho. Ótimo, prof, parabéns. Realmente, os alunos, se você pergunta para eles nunca sabem nada. Nunca sabem nada, mas tu deixa aí um pouquinho, igual eu falei agora há pouco, né? Professor, vem cá. Às vezes eu conheço meu estudante, né? Eu sei quem consegue fazer. Aí eu já vou, calma aí um pouquinho. Aí quando chega, professor, demorou demais, já terminei. Aqui, ó, era isso que eu erro.
Pior que eu digo, no laboratório, não sei no de vocês, mas o meu tem a entidade do professora. Eles entram no laboratório, desce aquilo neles e é professora, 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 professora. Eu falo, quem tá me chamando? 7, levanta a mão juntos, assim. Fico, tá. Nós temos um monitor, né? No monitor, como é integral, então a gente trabalha bastante com isso. Aí é eu e o monitor. Ô, professor, ô fulano, professor, ô fulano. Aí eu já falei, olha, não vai, calma. Este aqui tu deixa, o outro tu tem realmente aquele estudante que tu tem que pegar na mão e ir lá, devagarzinho, código por código, né? Mas, Tem alguns que eu digo, eu vejo eles fazendo, não vou pegar na tua mão, não, vai, que o mouse é teu. mas Daí é nos quase assim. outros, assim, geralmente eu acabo dando atenção mais para quem não consegue fazer login ainda, que daí sim, tem dificuldade. Então eu faço a primeira sequência com eles, tudo certinho, assim. Mas os 90 gritando professora me dá um desespero às vezes. Normal, prof, normal. Mas assim, pensamento computacional é uma disciplina que eu achei que ia ficar um ano só e já tô há 5 e não penso em largar tão cedo. Eu peguei na primeira distribuição de aula que eu fiz na vida, primeiro PSS, já peguei ela. Não tinha ideia do que era, não tinha computador, não tinha nada na escola, ninguém sabia o que era. O meu foi a pandemia, pós-pandemia. Não, É. pré-pandemia. Eu gostei bastante, Pré-pandemia. penso em continuar com ela. Então, pelo que está no nosso documento, quem tem os certificados do formadores tem a preferência. Glória. É que, como só é o único maluco que pega pensamento sou eu, então tudo bem. Não, pior que esse ano aqui estava concorrido. O pensamento foi bem difícil conseguir aulas. E a profiana? Eu não trabalho com pensamento computacional. Aqui na minha escola também é bem concorrido. Até estou fazendo formadores para ver se na próxima eu consigo. Eu tinha muito aqui na minha universidade, aquele professor de pensamento do Anguia, né? Chega no laboratório, manda eles entrar no Anguia e pronto. Mas, como começou a ter outras plataformas, começou a ficar disputado, aí ninguém quer mais. Eu estou em 3 escolas diferentes, e aí eu acompanho turmas diferentes, né? Com realidades muito... E daí eu descobri muitos desses professores esse ano, no 9º ano, que eles me contavam, mas o que você fez ano passado? Não fiz, professor, a gente não acessava. Meus alunos, professor, eu fiz todo o projeto. Como assim? Me Fiz mostra. tudo. Até porque no último ano antes não tinha o trimestre no Anguia, né? Só vinha lá os cursos e eles faziam. Ah, mas fez o quê? Não, fiz tudo, professor. Tudo. Vamos dar uma olhadinha. Ia no Anguia, tava tudo completo, realmente. O aluno pegava uma semana na casa dele e fazia tudo. E aí vai tirar atividade de onde não tem. Isso era culpa daquele William. E eu te ajudarei até o final do curso. Culpa daqueles 2. Acabou, não tem mais. O fórum esse ano, eles abrem, dá pra ver o desespero deles, assim, porque não tem nada no fórum. Eles aprenderam a copiar projeto pronto. Tem que ver o trabalho que eles estavam dando ali para os professores. Mas assim, eu aqui com as formas de avaliação, eu trabalho em sala, né, no laboratório, normalmente tudo isso, mas eu tiro um dia para fazer o meu código. Aí eu pego o projeto da Anguia, igualzinho tá ali, mas eu modifico boa parte do código. E eu falo, se o código não estiver parecido com o meu no final, é 0. Como eu alterei, ou eles se obrigam a ficar na aula e seguir o passo a passo comigo, ou eles não vão tirar 0 porque tem um código tá diferente. Mas no 9º ano, eu tive que mudar já com eles. Eu estou com o conteúdo do primeiro ano de ensino médio já com eles. Eles são muito avançados. Estou com JavaScript já com eles. E eles estão bem, são uma turma bem legal. São uma turma que gostam do pensamento. Eu falo que tem as faixas, né? 6º ano, chega no colégio amando o pensamento, porque não sabe o que é. Aí o 7º e o 8º odeiam, porque
tem que ficar lá vendo o bloco, vendo o código, no ano volta a amar. Os meus nonos, eles são todos assim, eles tiveram professores que nem esse que eu falei, era um nono, então eles estão aprendendo agora a fazer as coisas por eles ainda. Porque como eles não faziam também, acessavam o Scratch, faziam só o Alura, ele fez só 3 cursos durante o ano inteiro, um professor. Daí eles têm muita coisa, eles não sabem ainda, enquanto os que já avançaram certinho, bonitinho, fizeram os cursos, estão indo muito bem, mas... Daí como a gente vai pelo menor, né? Temos que dar uma segurada na turma. E como que é o ambiente de você na sala de aula? Laboratório tem computador para todo mundo? É os net verde? 3 escolas. É. Uma eu tenho computadores quando eu consigo roubar o laboratório, geralmente a cada mês. Ou, assim, é mais fácil, mas é os tablets daí. Como eles não têm costume de usar o Scratch, eu fico até com dó deles, mas eu tento. Na outra escola eu tenho, é o oposto, eu tenho todas as aulas no laboratório. Maravilhoso. Incrível. Mas são metade dos alunos só. Então eu tenho que correr atrás dos tablets e dos verdinhos, quando eles querem funcionar. Na outra escola eu tenho uma aula e uma desplugada, no laboratório uma desplugada. E daí lá, sim, o laboratório funciona perfeitamente. É incrível, todos os computadores certinhos. Tem uma professora que fica no laboratório, que ela fica só responsável pelo laboratório, então é um sonho. É o mundo dos sonhos, né? Prof, Só podia me dar as 2 aulas lá. Tenta ver, porque aqui no meu colégio mesmo, integral, a gente tinha os verdinhos. Tanto que a gente tinha, não sei se onde vocês têm, aquele tamborão que carregava os verdinhos dentro. A gente utiliza ele para carregar, é o tamborão do professor Juvenal, porque aqui eu carrego lá para baixo e para cima. Eu pedi pro pessoal, né, do núcleo, e eles atualizaram os tablets, os verdinhos, estão maravilhosos. Eu prefiro mais os verdinhos do que os computadores, na verdade, agora, porque eles funcionam como tablet, com toque na tela, Sim. funcionam bem com a questão do Squash, com a internet nova na escola, ele tá funcionando tudo certinho, então eu Tá prefiro me mais fazendo ele do que inveja, que daí nesse que o laboratório é muito bom, bota e-mail, os verdinhos, eles travam. Daí veio uma criança desesperada, mas professora, meu projeto. Não, no meu aqui é guerra pelos verdinhos. Eles não querem utilizar o outro. Professor, posso usar o no verdinho? Não, é porque é melhor. Eles até compraram, todos eles compraram fone de ouvido, né, com aqueles de celular, pra usar no verdinho, porque a escola tem esses grandão, né? Mas não, professor, eu quero usar o verdinho, porque o verdinho é melhor. Eu tenho toque na tela. E aí, na hora de desenhar é mais fácil, né? Mas é a geração do touch. Pior que... Então, nessa outra escola que eu tô, que eu consigo pegar os tablets, às vezes, eles não têm muito costume, que é uma periferia, assim, um pouco mais pobre, então eles não têm tanta habilidade. Mesmo no touch, eles têm dificuldade daí. Pra editar imagem, essas coisas, é uma guerra. Daí eu sigo planejando o que eu vou fazer. Faço o Alura, sigo em frente, faço um pouquinho do Scratch quando dá, e assim nós vamos. E o Evinho, o pessoal conseguiu fazer? Conseguiu fazer por notícia, o Evinho? O Evinho terminou, prof? Conseguiu fazer certinho? Como Ai, meu eu vou Deus. falar sem levar bronca? Prof, Sabe eu esses fiz. mais avançados que eu falei que tem alguns que estão mais à frente da turma? Tentei trabalhar com eles. Mas eles não... Tive que empurrar a goela abaixo, assim, vamos fazer alguma coisa? E eles não quiseram. Prof, eu Não. tornei o Evinho uma avaliação. Eu fiz o Evinho de avaliação, olhando nota. Nossa, eles foram isso. Falei, ó, tem que seguir o critério do Evinho. Coloquei lá pra eles o critério no Educatron, ó. Uhum. Claro, 8º e 9º ano, né? Sexto, sétimo é mais complicado. Falei, ó, tá aqui, são esses critérios que eu quero que vocês façam pra mim. Valem 40 pontos da nota de vocês. Vamos lá. Todos fizeram. Nossa, que inveja. Todos fizeram. Eu já Não, valeu. peguei aqueles assim que eu sabia que já tem mais habilidade para fazer, que daí, como eu tô com eles na sala com os outros 30, aqueles 2 já conseguiriam. Então eu tentei, vamos fazer alguma coisa. Dei uns, eu até obriguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quero ver. O quê? O que você fez? Daí eles faziam assim, tipo, pouquinho coisa na aula, só colocavam, trocavam fundo, assim, nem começavam a pensar numa ideia. Daí eu fiz isso por umas 4 semanas, depois eu meio que deixei.
Isso a gente ficar, né? Tem que criar formas de motivar eles a querem fazer atividade. A gente já fez várias coisas, desde festa na sala de informática, cinemão, a outras coisas, porque senão eles não fazem, não adianta. O pessoal tá voltando aqui, sejam bem-vindos de volta. Lembrando que quando retornam as câmeras ficam fechadas. Tava tendo um papo com o profiletista, com a profiana aqui. Vou arrumar minha roleta aqui, ó, minha querida roleta, minha amiga, que os meus alunos odeiam tanto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui já certinho a tela. Profiletista, como eu prometi na última reunião, ó, você e a prof. Marli não vão estar. Quer dizer que eu não fui injusto, prof. Angélica, prof. Sérgio, Tainá, Nilma, Graziele, Raquel, Dione, Marilda, César e o William. Vamos ver certinho se todo mundo. Opa, faltou a professora Juliana. Prof. Ana tá aqui, prof. Raquel tá aqui. Coloquei a prof. Raquel 2 vezes, ó. Ia roubar para que ela ganhasse ali. Prof. Angélica, prof. Sérgio, prof. Tainá, Nilma, Graziele, Raquel, assim, Dione, Marilda, César. Eu não faço questão de que você coloque meu nome 2 vezes. E a prof. Que isso, prof? Você pode até tirar. Não, tem que deixar aqui. Essa roleta aqui, meus alunos, faço debate, prova oral em história com eles. Eles amam isso. Você não tem noção como que eles amam isso. Vamos lá, então, pessoal, vou sortear um de vocês para poder compartilhar conosco a avaliação e como que pretende avaliar os nossos alunos com este plano de ação. Prof. Sérgio, é você. Professor, tem que compartilhar, professor? Prof, se quiser só falar, também não Então, porque eu tô no computador aqui do lado, qualquer coisa, daí você abre o meu PowerPoint que está sendo feito. Eu estava conversando com a Angélica e com a professora, qual que era a professora? Meu Deus do céu, esqueci agora o nome dela. A gente estava falando sobre isso, né? A necessidade de utilizar a recursão na avaliação. Então, tem que adicionar especificamente isso lá na estratégia avaliativa, professor Jornal? Não, no plano de ação não, é só para essa atividade mesmo que eu falei para vocês. Então, então no plano de ação não, fique tranquilo, tá? É para essa atividade de hoje. Eu estava pensando até alguma coisa, porque, igual eu coloquei ali, eu vou utilizar a aula número 5. E aí, só que no meu caso, especificamente, eu pensei em trabalhar a questão para eles transformar vetor em bitmap, que é uma dificuldade que eu estou percebendo neles lá. Então, o que eu pensei daí na avaliação aqui, na estratégia avaliativa, eu estou terminando ali já o plano de ação, na verdade. Então, o que eu pensei? A metodologia. Passar os conceitos de vetor e bitmap na arte digital, alguns conceitos do vetor, no caso, explicar como que eles são formados, que são em partes, e depois fazer essa modificação para o bitmap e depois fazer uma reflexão. Né? E aí, na avaliação, na estratégia avaliativa que a gente estava conversando, eu pensei aqui, então, fazer uma avaliação formativa e, durante a avaliação, igual eu escrevi aqui, adotar uma abordagem onde cada critério será analisado em etapas. Que daí eu estava pensando meio na recursão. Então, de repente, vou dar uma mexida aqui, deixar igual a professora Angélica fez. Né? Então, por exemplo, se na primeira parte está correta, aí eu passo para a próxima. Então, se eles conseguiram fazer pelo menos um pedacinho do desenho em vetor,
Vou lá, analiso e passo para o próximo. E não passar se todo mundo tiver feito essa parte, né? Então, foi essa metodologia que eu pensei, né? Pensando um pouco na recursão. Mais ou menos isso que está escrito ali, professor. Estou mexendo, tá? Mas seria mais ou menos isso. Parabéns, professor. Tá ótima a forma de avaliar, gostei. É bem descritinho, bem descritiva, né? Igual eu falei, Não sei pessoal, se você plano de abriu ação. lá, se você abriu o meu lá, tá bem, tá meio grandinho lá já. Eu não li tudo, não. Dê uma olhadinha. Quer que eu abra aqui para você poder ver? Não, tanto faz, mas você já viu esse, se tá no caminho, então depois eu termino. Tá, tranquilo, professor. Tá no caminho, não se preocupe não. Também Obrigado. bem feito, professor. Parabéns, tá? Acho que de todo mundo bem feito, né? Igual eu falei para vocês, pessoal. Lembrando que plano de ação ele não é algo só nosso, né? Ele não é meu. Ele é da instituição, da escola que eu trabalho, ele é de onde eu estou trabalhando. E o professor Juvenal fez um plano de ação lá para formadores. Chegou a prof. Marli, ela tem que conseguir dar conta de aplicar aquela atividade. Então, o plano de ação ele tem que ser bem descritivo, bem feito, até a parte de avaliação. Eu vou avaliar, então, a avaliação, esse diagnóstico com meus alunos, escrever, então, dentro dessa avaliação diagnóstica, o que eu estou realmente avaliando. Quais são os pontos. Igual o professor Sérgio acabou de falar, né, avaliando o processo dos estudantes dele, ele vai ver se cada um conseguiu, né, passar o processo, e aí ele vai dando prosseguimento. Bom, pessoal, eu não vai dar tempo de mais alguém compartilhar, então eu vou colocar aqui no chat para nós o nosso link de frequência. Tá aqui nosso formulário de frequência, pessoal, do chat. Somos a turma 1, Pensamento Computacional, Ensino Fundamental. E esta é a nossa reunião 8. Lembrando, pessoal, mais uma vez, né, que vocês têm até sexta-feira para realizar o plano de ação de vocês. Qualquer dificuldade, pessoal, qualquer imprevisto, me mandem no WhatsApp, me mandem no e-mail, tá bom? Eu vou estar auxiliando vocês, não se preocupem, tá bom? Professor, olha, não sei o que aconteceu aqui, mas eu não consigo. O que eu faço? Vamos lá, a gente conversa, tá bom? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar, né, ansioso, né? Porque até foi alguns cursistas antes que estão ansiosos com o plano de ação, com a implementação, porque professor, meu Deus, é PSS, agrinho, já é um monte de coisa e tem que fazer vídeo daqui, vídeo dali, tem que fazer plano de ação para PSS, plano de ação para isso. Pessoal, calma, tá bom? Assim como alguns de vocês, eu também sou PSS, sei como que é, sei como que é qualquer dificuldade, e vamos nos ajudando. Quem terminou de responder nosso formulário, levanta a mãozinha, por favor. Vou dar um joinha, isso, ótimo. Prof. Mailda já, Prof. Angélica também já. Vamos então para o nosso print de encerramento. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. Abra uma câmera, por favor, que está a câmera fechada. Sorriso no rosto, segunda-feira já está se encerrando. Vamos para o nosso print. 1, 2, 3 e... É isso, pessoal. Vou encerrar nossa gravação.